Oi, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Hoje eu vim mostrar pra vocês esse kit de 120 cores. E aqui fala que são duas pontas, né, que vem na caneta. 120 cores, não tóxico. Ponta brush flexível e fine liner, certo? Esse aqui é o pouco que eu entendo do inglês, né? Mas, assim, até onde eu tô vendo, tem algum... Pelo menos se tem o nome da marca aqui, eu não tô identificando. Talvez seja esse aqui, Colorspare. Não sei. Mas bora lá abrir, então. Esse é o kit, então vem como se fosse uma maletinha. E aí você consegue segurar aqui, certo? Não tem tanto espaço, então meio que tem que ser assim mesmo. E aí aqui a gente tem tipo umas bandejas. Eu vou tentar puxar aqui pra vocês verem melhor as cores. Eu vou tirar esse aqui também. Vou tirar esse aqui. E aí vocês conseguem ver as cores aqui. Opa. E é isso aqui. Basicamente, todas as cores que vem no kit de 120 cores. Tem ali outras cores também, se eu não me engano. Eu vi o de 60, vi também o de 100. E esse aqui de 120. Eu acredito que deve ter em quantidade menor do que essas que eu citei, né? E aí, eu vou espalhar aqui na mesa pra vocês conseguirem ver. Tentar deixar assim. Então, olha a quantidade que vem. Vou pegar uma aqui aleatória pra vocês verem. Ela é dessa forma. E aí tem uma ponta brush, que é esse tipo de ponta assim, que parece um pincel. E também tem essa ponta aqui, que é fine line. Que dá pra escrever, né? Diferente das outras, essa aqui você consegue escrever naturalmente, né? E é isso. Agora, o que eu notei foi o seguinte, eu não vi nessas canetas nenhuma marcação pra... nenhuma numeração, nenhum nome de cor. E aí, eu pensei como eu poderia resolver essa situação, né? Então, bora lá. Então, pessoal, a solução que eu consegui aqui pra conseguir fazer um swatch de cores e, enfim, conseguir ter um controle aí dessas cores é fazendo uma etiquetazinha pra poder colocar em cada um. Então, eu fiz aqui de 1 a 200, vou cortar e vou tentar colar com durex mesmo. Poderia fazer com marcador permanente? Poderia. Mas eu vou fazer dessa forma porque eu acho que vai durar mais tempo. Então, é isso, eu vou começar a fazer aqui. Então, pessoal, eu acabei enumerando dessa forma. Colei aqui as etiquetinhas em cada um, deu um trabalhão. Mas agora eu vou começar a fazer o swatch, certo? Pronto, pessoal. Agora tá aqui finalizado. Vou botar aqui pra vocês conseguirem ver todas as cores. Tem muitas cores boas pra utilizar. Principalmente esses tons aqui, ó. Que é bem difícil, né, vir, então... Tem cores muito bonitas. Nossa, eu gostei bastante. Mas, né, teve uma que veio aqui veio falhando. Eu vou tentar recuperar ela depois. Eu acredito que eu faça um vídeo tentando recuperar essa caneta pra gente ver como é que faz. E é isso. Eu gostei bastante. Mas, assim, elas são bem leves. Então, quando você segura, você vê que a caneta, ela é bem leve, sabe? Não sei como vai ser com relação à durabilidade. Mas, assim, na questão de pintar em si, a forma como ela passa no papel mostra que, sabe, dá pra usar bem. Então, pessoal, eu já peguei esse livrinho aí que vocês já conhecem e fui escolher uma página aí pra pintar. Escolhi essa que tem uns coelhinhos, que eu achei lindo. E, enfim, vamos lá. Peguei a swatch de cores pra ir meio que dando uma estudada anteriormente e comecei. Fui fazendo o céu nesse tom de laranja, coral,
lilás também. Também peguei, usei tons de rosa. A intenção era deixar como um pôr do sol, meio que ficando à noite, sabe? E aí eu achei que ficou muito interessante, porque era realmente assim que eu queria. E essa ponta, nossa, essa ponta é muito boa. Ela ajuda demais na hora de pintar. E eu notei também que, assim, dependendo da força que você faz, você consegue abranger uma área bem maior ou uma área menor. Bom, nesse momento eu peguei um tom de nude bem claro e um tom de cinza bem claro também, para fazer justamente essa parte mais rústica da casa, que seriam o batente ali, também a parte que seria em madeira. Então eu fui fazendo, fiz uma parte pintando só pela metade e depois também comecei a fazer meio que uns pontos ali com a ponta fine liner. E foi nesse momento que eu vi que não era exatamente o que eu esperava. Eu esperava que ela fosse pigmentar bem mais do que ela pigmenta. E assim, dá pra ver que dá pra desenhar, dá pra fazer os detalhes, mas quando pega uma cor que é muito clara, fica praticamente assim, sabe, meio que invisível, mas dá pra pintar certinho, deu certo, consegui fazer. E aí depois eu fui pintando as janelas para começar a fazer a pintura da casa, que é justamente eu escolhi uma cor aí bem laranja, né? Um laranja meio fechado, bem outono. E aí foi nesse momento que eu decidi que eu ia fazer o desenho todo numa vibe assim, outono, tipo uma Páscoa no outono, sabe? E aí seria sempre esses tons assim, mais alaranjados, amarelados. E aí eu acabei escolhendo essa cor para a porta, um verde musgo. Achei que ficou bom, que combinou aí com o que eu estava querendo fazer. Bom, já para as árvores, eu pintei os troncos normalmente, como eu costumo fazer, e botei como uns detalhes ali, com a própria ponta da canetinha mesmo, a ponta brush, uns detalhes mais grossos, mas dava para fazer também com a ponta mais fina, daria para detalhar melhor. Mas eu achei que esse desenho já ia ter tanto detalhe e realmente ficou uma imagem um pouco assim poluída, porque tinha muita coisa, sabe? Tava muita coisa chamando a atenção. E eu fiquei, nossa, eu deveria parar um pouco e pensar melhor em como fazer essas pinturas, porque assim, realmente tem uma hora que você olha e você não sabe o que é que tá chamando mais a atenção ali. Mas de alguma forma eu gostei, sabe? Eu senti um conforto aí nesse desenho, nessa pintura. E aí, bora lá, galera. Eu terminei de fazer os detalhes, as árvores. Eu também botei uns tons mais avermelhados também. É o que vem na cabeça na hora e a pessoa acaba fazendo, sabe? Enfim. E aí, depois disso, eu decidi que eu ia fazer outras coisas, como, por exemplo, pintar essa grama, porque tá muito claro que verde não vai ficar legal aí. Enfim, por causa das cores, né? Vai ficar muito destoante. Então, eu pensei bem, não, vou fazer amarelo. E foi isso que eu fiz. Acabei pegando um amarelo aí bem vivo, tipo um amarelo ouro, e depois fiz uns detalhes com as graminhas, uns pontinhos, que os pontinhos sempre servem, né, para essa parte de grama, dá muito certo. E aí fiz esses detalhes e achei que ficou também, assim, cada vez mais exagerado. Bom, nessa parte eu fui fazendo uma base para poder começar a fazer tipo os paralelepípedos, sabe? E aí, pronto, finalizei esse caminho para poder começar os personagens. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão achando do desenho, dos reviews que eu tô fazendo aqui no canal. Por favor, comentem para eu saber como é que, enfim, dê um feedback aí para eu saber como é que tá sendo. Mas nessa parte aí da pintura dos personagens, né? Eu quis pintar eles como se fossem uns coelhinhos mesmo, né? Na verdade, como se eles estivessem vestidos de coelhinhos. E quando eu fui pintar o rosto do ursinho, que é esse maior aí que tá em pé, eu notei que deu uma leve riscada. Como se a tinta, ou se ela já estivesse é, secando, ou como se eu já tivesse usado bastante, o que eu acho que eu não usei, porque enfim, se eu usei essa cor, deve ter sido nas árvores somente. Então, como se já tivesse assim, meio que dando uma falha, sabe? É tanto que no final vocês conseguem ver que o rosto ele tá meio riscado em si, com detalhe feio. Mas no mais deu certo. Então, chegou na parte que eu mais gosto agora, que é a parte de fazer os detalhes. Aí eu fiz
detalhe do rabo do coelhinho, detalhe no piso, também nas árvores. E o das árvores, gente, deu uma diferença enorme, assim, gritante. Mas esquecendo de lado um pouco o desenho, falando das canetas, eu acho que vale a pena. Principalmente pela ponta ser brush, que é uma sensação de pintura totalmente diferente. Eu ainda não tinha pintado com ponta brush, né? Então eu achei ótimo. A ponta fine line dá diferença também na hora de fazer detalhes. Isso basicamente, assim, é ótimo, sabe? Então, se você está começando agora, assim como eu, porque eu comecei aqui junto com o canal, então acredito que seja um ótimo kit. Tipo, você não precisa ter outro, sabe? Só um desse aí já supre bem, até, enfim, você achar que tem a necessidade de ter outro. E então, gente, é isso. Eu finalizei aí, espero que vocês tenham gostado. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, que foi a parte de trás do papel, né? Ela não transfere muito, mas mesmo assim eu botei a proteção. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.